Olá pessoal do terceiro ano, VEST, tudo bem com vocês? Dando sequência então aos nossos estudos, ainda por videoaulas, né? Ainda EAD, à distância. A gente vai retornar na matemática 1, nós vamos fazer uma matemática por semana, matemática 1 uma semana, matemática 3 na outra, alternadamente. Então hoje matemática 1, a nossa aula vai ser a aula de número 6, tudo bem? É uma continuação daquilo que a gente já havia visto quando ainda fiz com papelzinho, que são equações. A gente vai estar aprofundando esse estudo de equações. Como assim aprofundando? Na verdade, a gente vai resolver alguns outros exercícios e vamos ver algumas técnicas de resolução um pouquinho diferenciadas umas das outras, que a ideia e o objetivo é basicamente esse daí. A parte introdutória eu já havia feito, eu falei para vocês que é uma equação, que tem que ter igualdade, tem que ter a incógnita, é preciso ter o primeiro membro, o segundo membro, os processos de isolamento. Essa parte era a parte mais teórica. Também comentamos que a maior dificuldade, que foi da aula anterior, da matemática 1, né, a aula 5, que era transformar o enunciado em equação, que é a parte mais difícil, basicamente é essa. O processo de resolução na outra aula não era tão complicado. Essa aula, na verdade, ela é basicamente a continuação, porém eu vou mostrar alguns processos de resoluções que às vezes precisam. Na verdade, quando cai em sistema, alguns sisteminhas são um pouquinho mais chatos de resolver, que é o que vai acontecer nessa aula. Então ela basicamente está fundamentada nisso, equação de primeiro e equação de segundo grau, e a gente vai estar fazendo exercício, ok? Então a aula de hoje, exercícios da aula 6. Então vamos começar lá pela exercícios de salas, os exercícios que a gente deveria fazer na sala de aula. Depois eu faço alguns dos propostos também, das atividades propostas, ok? Então, exercício 1 das atividades de sala é um pagamento. Alguns são bem simples, tá? Uma coisa importante seria, é muito legal se vocês depois puderem ter um tempinho, dá uma olhada na resolução do SAS. Nem sempre eu fiz pelo mesmo processo da resolução do SAS. Inclusive um exercício aqui, eu vou mostrar duas resoluções dele, para vocês perceberem que dá para resolver por mais de um método, tá ok? Então vamos lá, exercício primeiro. Um pagamento de R$280 foi feito usando-se apenas notas de R$20 e de R$5. Sabendo que foram utilizadas 20 notas ao todo, o número de notas de R$20 utilizados para fazer o pagamento é um número, e aí a alternativa A, B, C, D e E. Então isso daqui é um clássico exercício clássico, é o famoso exercício das notas, né? Ou o exercício lá que tem a moto e o carro, porque um tem 4 rodas, o outro tem 2 rodas. Do coelhinho com as galinhas, que um tem 4 patinhas, o outro tem 2 patinhas, e assim afora vai. Aqui é no caso do dinheiro, é um exercício recorrente no caso. A diferença é que eu tenho dois tipos de notas, uma valendo 20 e outra valendo R$5, ok? Então, o primeiro passo nosso, que vai ser a resolução, nós vamos atribuir a variável, na incógnita x, para representar a quantidade de notas de R$20 que nós efetuamos esse pagamento. Então x é a quantidade de notas de R$20. 1, 2, 3, 10, não sabemos quantas ainda. Nós vamos chamar de y a quantidade de notas utilizadas no pagamento, só que notas de R$5. Então x é a quantidade de notas de 20, y ou y é a quantidade de notas de R$5, ok? Vamos partir do enunciado, né? O enunciado nos diz o seguinte, que o pagamento total, o valor total de dinheiro pago, né, é R$280. E o total de notas foi um total de 20 notas. Então, eu vou montar um sisteminha. Como que eu montei esse sisteminha? R$20, tá? Cada nota, x é a quantidade de notas de R$20. Então, para cada x nota, o valor empregado é R$20. Para cada y nota, o valor empregado é R$5, tá? Daqui de cima. Então a quantidade de notas de 20, né, multiplicado por 20, mais a quantidade de notas multiplicado por 5, tem que dar o total do pagamento.
E como x e y são quantidades de notas de 20 e quantidade de notas de 5 respectivamente, se eu somar a quantidade de nota de R$20 mais a quantidade de notas de R$5 tem que dar o total de notas do exercício, que é 20. Duas equações para duas incógnitas. Isso aqui é um sisteminha, tá? Aí tem várias maneiras de você estar resolvendo isso daí. Você pode optar pela subtração, pela soma, enfim, tá? Substituição. Eu vou optar aqui pela adição. E para facilitar a minha vida, eu vou multiplicar a segunda linha, a segunda equação, por menos 5. Tá? Porque como eu quero saber a quantidade de notas de R$20, que é isso que pergunta, e a quantidade de notas de R$20 é o x, se eu eliminar a incógnita y, automaticamente vai sobrar a incógnita x, que é justamente a solução desse sisteminha aqui. Tá? Não vai nem precisar calcular a quantidade de notas y. Se não for a memória, pela apostila está sendo feito que a quantidade de notas y, em vez de usar a incógnita y, ele está fazendo que as notas de 5 é igual a 20 menos x. Perfeito, perfeito. Vai criar basicamente a mesma equação como se fosse por substituição, sem problema nenhum, tá? Que acaba não montando o sistema direto. Mas é isso que eu falei, olhem lá a resolução, porque de repente pode ser até mais simples, ou pelo menos é uma outra maneira de resolver. Eu optei por essa, tá? Eu gosto particularmente de sisteminha. Então, quando eu multiplicar por 5, negativo aqui a segunda equação, o que eu vou obter é menos 5x, menos 5y. Não esqueçam que tem que multiplicar os dois lados da equação. O 20 também tem que ser multiplicado, senão você vai errar isso daí. Com isso, percebam que quando eu somar o sistema, o meu y vai desaparecer. Então, nós vamos somar. Vai ficar 20 tira 5 dá 15x, 5y tira 5y sumiu, zerou. E 280 tira 100, 180, 15 passa para lá dividindo. O meu x é 12, pronto. X justamente já é o resultado que eu estava procurando. É o número de notas de R$20. Quantidade de notas de R$20. Deu 12. Das alternativas aqui, 12 não é ímpar, 12 não é primo, muito menos múltiplo de 7, também não é múltiplo de 5. 12 é múltiplo de 4, portanto, alternativa E. Muito fácil, né, gente? Bastante tranquilo esse exercício. Vamos para outro. O exercício 2, ainda exercícios de sala. Esse exercício, inclusive, ele é um pouquinho mais complicadinho na questão da montagem. Depois eu vou resolver, eu pulei algumas etapas para ficar um pouco mais rápido a explicação, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar como resolve num outro exercício, tá? As etapas que eu pulei da resolução desse exercício, eu resolvo num outro exercício que eu acho que é o 4. Um grupo de X estudantes se juntou para comprar um notebook que custa R$3.250. Tá? Alguns dias depois, mais 3 pessoas se juntaram a eles e formaram um novo grupo, um grupo agora crescido de 3 pessoas, que é o grupo X mais 3, e ao fazer a divisão do valor do notebook, daqueles R$3.250, agora pelo número de pessoas, um novo número de pessoas com essas 3 a mais, a parcela que cada um deveria dar, a contribuição que cada um deveria pagar, caiu R$75, a menos que o valor inicial programado para cada um no primeiro grupo. O número X de pessoas que formava o primeiro grupo é... Então, o que acontece nesse exercício? Vou pegar o valor, a quantidade de dinheiro que cada um desses estudantes deve dar, nada mais é do que você fazer, X pessoas no caso, que você fazer o valor do notebook dividido pela quantidade de pessoas. Então, se eu pegar 3.250 e dividir por X pessoas, aqui eu obtenho o valor que cada um desses estudantes deveria dar para comprar o notebook, certo? É o valor em dinheiro que eles deveriam dar. Esse aqui é o primeiro momento, tá? Primeiro momento. O valor de cada um era R$3.250 dividido por X pessoas. O que o exercício fala? Que no caso entraram mais 3 pessoas e o grupo passou a ser X mais 3. Então a nova parcela, a nova quantia de dinheiro que cada estudante deve dar
é o mesmo valor do notebook, só que agora dividido por x mais 3. Tudo bem até aí? Perceberam? São dois momentos que eu tenho aqui. Bom, continuando lá do outro lado. O que o exercício fala? Que quando a gente saiu dessa primeira situação que está aqui, que é o valor do notebook dividido pela quantidade inicial de pessoas, e nós passamos para essa outra configuração, valor do notebook dividido pela mesma quantidade de pessoas mais 3, ele fala que a parcela fica R$ 75 a menos. Ou seja, essa divisão menos essa divisão, a diferença, né, entre as parcelas, entre os valores, é de R$ 75. Ficou claro isso? Ou seja, o valor que cada um tinha que dar no começo, menos o valor que cada um tinha que dar na segunda situação, é igual a 75, porque a parcela ficou R$ 75 mais barato. Ou seja, a diferença da parcela no primeiro momento para a parcela do segundo momento é R$ 75. Ok até aí, gente? Ficou claro isso? É uma das maneiras de você resolver. Pronto, isso daqui na verdade você vai perceber que é uma fração. Você vai ter que tirar o MMC daqui, que no caso o MMC, já que são incógnitas embaixo, é x vezes x mais 3. Esse é o MMC, aqui do lado de cá é 1. Vai fazer aquele processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, cancela os denominadores, aplica a distributiva, você vai chegar numa equação de segundo grau. Se alguém tiver dúvidas aqui, professor, eu não sei fazer, eu me perco nisso daqui, na nossa live me avisa, eu resolvo ela, mostro para vocês. Porém, como eu disse, eu acho que o exercício 3 ou 4 tem uma operação similar a essa daqui e eu resolvi ela passo a passo, então vai ser explicado para vocês. Eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso. Tudo bem? Então, resolvendo essa parte aqui, você vai chegar numa equação de segundo grau. E aí você pode fazer soma e produto, ou você pode fazer Bhaskara, de qualquer forma, vai resolver. E você vai encontrar os dois valores. Na equação de segundo grau tem que ter dois valores para a incógnita x, né? Que no caso, pensando como função variável. No caso, ou x vale 10, ou x vale menos 3. Ou seja, esse cara aqui, como é negativo, ele não convém. Por quê? Porque o x é quantidade de estudantes, não tem como eu ter uma quantidade negativa. Então a gente vai pegar o valor positivo, que por sua vez nos dá a resposta B. Ficou claro, gente? Tá ok? Qualquer dúvida aqui na resolução, me comuniquem depois. Tá? Fácil, né? Bastante simples esse exercício. Montar ele também não é tão difícil. Então a gente está trabalhando aqui, a gente começou com uma equaçãozinha e a gente caiu numa equaçãozinha de segundo grau, percebeu? Que inclusive é o título da nossa aula. Próximo exercício para dar continuidade. Esse exercício ele é muito lindinho, muito fofinho, né? Exercício fácil, só tomar cuidado na hora do enunciado. Luiz Fernando elaborou um programa para sua calculadora científica, de tal forma, no caso, né? Quando digita um número n de entrada, né, eu digito o primeiro número lá, chamado número de entrada, o programa da calculadora efetua algumas operações matemáticas e devolve, coloquei aperto igual ali, ele devolve um valor R. Então vamos lá, eu digitei lá 5, dei igual, né, rodou o programa das operações que ele pré-programou, me saiu 15 lá, por exemplo. Ok? Apareceu no cursor, no visor 15. No esquema a seguir estão ilustrados os comandos que o Luiz colocou na programação dele. Se digita N, esse N é o número de entrada. O que a calculadora faz? A calculadora faz esse retângulo, né, que são algumas operações, e depois ela mostra para você esse resultado N. Então ela subtrai 1, eleva ao quadrado, soma 3. Aí o Luiz Fernando, depois de fazer vários testes, o que ele descobriu? Ele descobriu que ao digitar um certo número n, um certo número qualquer, ele vai ver que o valor de saída após esses cálculos é o R igual ao dobro de 2n. Ele quer que nós determinemos qual é o valor de saída para essa condição. Digita n, faz esses cálculos, o valor de saída R é 2n.
Ok até aí? Então vamos formular esse problema ali ao lado. Primeira coisa que a gente vai ter na resolução é a nossa equaçãozinha. Então tomem cuidado com isso daqui, ó. Eu digitei N, digito N, isso aqui eu faço, ó, N. A calculadora subtrai 1, subtrair é menos 1, subtrai 1, encontra um valor aqui. Esse valor é elevado ao quadrado, por isso que eu coloquei parênteses, porque o resultado disso daqui é elevado ao quadrado. Elevou ao quadrado e encontrou esse resultado. Então, digitei N, subtraí 1, deu um valor qualquer aqui dentro, eleva ao quadrado, dá outro valor. A esse valor encontrado a gente soma 3. E como resultado tem 2N, que é o que fala aqui embaixo. Ó. O resultado R é o dobro de N. Ficou claro isso, gente? Digito N, a calculadora subtrai 1, eleva esse resultado ao quadrado, ela soma 3 ao resultado, e esse resultado final é o dobro do número inicialmente digitado. Ok? Ficou claro isso daí? Pronto, percebam que isso daqui é uma equaçãozinha de segundo grau. Ali naquele parênteses o que eu tenho é um produto notável, né? É o quadrado da diferença. A gente vai desenvolver esse produto notável. Vai dar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, parênteses dá isso daqui, mais o 3 da equação, igual a 2n. Então, percebam que eu tenho n dos dois lados da igualdade, né, dos dois membros da igualdade. Eu vou trazer todo mundo que tem para um lado só e já percebo que isso aqui é uma equação de segundo grau. Para eu poder resolver uma equação de segundo grau, ela precisa estar igualada a zero. Então vou trazer esse n para cá, ele vai vir negativo, vai ficar 2n's que eu já tinha, menos o 2n, né? Menos 2n's, menos o 2n que vem para cá, que vai me dar 4n negativo, e 1 mais 3 é igual a 4. Essa é a minha equaçãozinha. Isso aqui é uma equaçãozinha de segundo grau, sobre produto, Bhaskara, enfim. Você, se for fazer por Bhaskara, você já vai perceber que o seu delta dá zero, porque b ao quadrado é 16, menos 4ac é 16. Negativo, 16 menos 16, delta é zero. Quando delta é zero, você tem duas raízes, porém são duas raízes iguais. Ou seja, o n1 e o n2, ou n', n duas linhas, vai ser igual a 2. Eles são iguais, tá? As duas raízes são raízes iguais, não distintas, ok? Não é esse o resultado que a gente quer. Ele quer que a gente determine o número R. E aí a gente sabe que o número R, na verdade, é o quê? É o dobro. O R era igual ao dobro do N. Portanto, se o N é 2, o seu R vai ser incríveis 4. Por isso, resposta alternativa A. Perceberam que fácil, gente? Muito tranquilo. Esse exercício eu falei, exercício facinho, só tomar cuidado com a questão das etapas ali, que tem que colocar parênteses e coisa similar a isso. Podemos ir adiante? Tudo certo? Adiante. Exercício 4, ainda exercício das atividades de sala. Esse exercício, acho que esse exercício aqui é muito similar ao exercício 2 que eu havia falado lá da questão da divisão do valor do computador entre X pessoas. Uma biblioteca possui 300 livros, todos do mesmo tamanho. Um funcionário pretende dividi-los igualmente entre as prateleiras da loja, da biblioteca. Sabendo que se os livros forem igualmente divididos entre 3 prateleiras a menos, cada prateleira receberá 5 livros a mais que o previsto inicialmente. Assim, o número de prateleiras para colocar todos os livros é A, B, C, D ou E. Percebo que esse exercício ele é muito similar. Eu tenho a quantidade de livros, que é muito parecido com o valor do computador. Eu não sei a quantidade inicial de prateleiras, que eu vou chamar de X, que é a mesma coisa que a quantidade X de estudantes que ia dividir, rachar o valor do computador. Lá no exercício do computador, a gente tinha um acréscimo de 3 pessoas do grupo.
aqui eu tenho uma subtração de 3 prateleiras do grupo inicial. Então vamos formular esse problema, a resolução dele vai ser a seguinte. Nós vamos chamar de x a quantidade de livros distribuído em cada prateleira dessa biblioteca. Quantos livros vão por prateleira? Os 300 livros dividido pela quantidade de prateleiras. Percebe? Se eu tenho lá 300 livros e eu tiver 10 prateleiras, eu vou ter 30 livros em cada uma delas. E esse é o primeiro momento. Num segundo momento, o que foi feito? Se nós tirarmos 3 prateleiras, deixarmos de dividir os livros em 3 prateleiras, ou seja, 3 prateleiras a menos, a quantidade de livros em cada uma delas, quantidade x de livro em cada uma delas, aumenta em 5. Percebe? Ou seja, se eu pegar os 300 livros, esse x mais 5 já para o lado de lá, tanto faz. Se eu pegar os 300 livros e dividir em 3 prateleiras a menos, né? Dividir nas prateleiras 3 a menos, a quantidade de livros inicial aumenta em 5 livros por prateleira. Aqui a quantidade de livro por prateleira, aqui a quantidade de livro por prateleira mais 5. Percebeu? Isso tem cara de ser um sistema. E aqui, esse aqui sim, eu vou resolver ele mais passo a passo. Tudo bem? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. Aqui eu tenho 300, n menos 3, e do lado de cá eu tenho x. Mas quem que é x? X é 300 sobre n, então eu vou substituir esse x por 300 sobre n. E vai ficar primeiro membro da equação. E no lugar do x entrou quem? 300 menos n mais o 5 está aqui, belezinha. Ok, até aí. Percebam que esse cara, todos eles são múltiplos de 5, né? 300, 305 é múltiplo de 5. Então eu vou dividir essa equação por 5 para facilitar e diminuir os meus valores. Quando eu divido por 5, eu só divido o numerador, ok? Então 300 por 5 é 60, 300 por 5 é 60 e 5 por 5 dá 1. Aqui eu tenho a minha equaçãozinha. Então vamos continuar lá do outro lado. Aqui eu falei para vocês, né, que nós tínhamos o exercício, eu pulei. Aqui eu vou fazer passo a passo. Vamos tirar o MMC de todos esses 3 termos dessa equação. O denominador desse é n menos 3. O denominador aqui é n. E o denominador desse carinha aqui é 1, que não aparece. Como isso aqui é um denominador algébrico, o MMC é a multiplicação deles, então é o n vezes aquele carinha, percebeu? O denominador é a multiplicação deles. Já tirei dos dois lados a igualdade, ó, do lado de cá e do lado de lá da igualdade, que aqui, lembrando que aqui é 1. Então tirei dos dois lados porque depois eu corto esses denominadores. Tem que arrumar o numerador. Como é que arruma o numerador? Pega o denominador, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, n menos 3 vezes n dividido por n menos 3, cancela o n menos 3 com n menos 3, sobra n. n vezes 60, 60n. Igual, o denominador aqui é comum. Agora eu vou pegar esse denominador e vou dividir por esse termo aqui, ó. n menos 3 vezes n dividido por n, cancela o n. Quem que sobe para multiplicar o 60? O n menos 3. Então vai ficar n menos 3 vezes 60. Mais aqui, mais. O denominador desse cara é 1. Então fazer n menos 3 vezes n dividido por 1 dá n menos 3 vezes n. Vezes o 1 lá em cima, n menos 3 vezes n. Ok? Denominadores iguais dos dois lados da igualdade, posso e devo cancelá-los. Esse é uma estratégia para a gente eliminar a questão de termos ou não fração. Não temos mais fração. Agora eu vou aplicar a distributiva aqui. 60 vezes n, 60 vezes menos 3, n vezes n, n vezes menos 3. Então minha equação vai ficar desse jeitão aqui. 60n do lado de cá. 60n. 60 vezes menos 3 menos 180, n vezes n quadrado, e n vezes menos 3 menos 3n. Percebo que eu tenho 60 e 60. Se eu passar esse cara para o lado de lá, ele vai passar negativo, eles vão se
cancelar. E vai sobrar o que para mim? Organizando essa belezura que está do lado de cá, colocando ela lindinha, né? Vai ficar n ao quadrado menos 3n menos 180 igual a 0. E resolvendo isso daqui agora por Bhaskara, soma e produto, ou o que vocês quiserem fazer, né? Vocês vão encontrar que as raízes ou os valores de n nessa equação de segundo grau ou é 15 ou é menos 12. Novamente, a gente está falando de quantidade de coisas, de elementos, de prateleiras. Não faz sentido eu ter uma quantidade de menos 12, uma quantidade negativa de prateleiras. Então a gente vai utilizar 15. E aí eu venho nas respostas. 15 é múltiplo de 4? Não. 15 é múltiplo de 3? Yeah. Então, resposta alternativa B. Viram que fácil? Esse exercício ele é muito similar e vários dos exercícios que vocês vão ter aí para essa aula é nesse estilo. Próximo exercício. O que nós temos agora? Exercícios propostos. Então a gente vai fazer um que acaba sendo similar aos demais. Eu pulei alguns, percebem? Eu vou fazer o exercício 4. Não vou estar fazendo todos os exercícios. Aqui eu pulo, deixo alguns para vocês fazerem. Inclusive vocês vão fazer uma tarefa online depois. Exercício 4 das atividades propostas. O que nós vamos ter aqui? Uma pessoa em seu antigo emprego trabalhava uma quantidade X de horas por semana e ganhava R$60 pela semana trabalhada. Em seu novo emprego, essa pessoa continua ganhando os mesmos R$60 por semana. Então ela mudou de emprego e o valor que ela ganha por semana continua sendo o mesmo valor do emprego anterior. O que mudou de um emprego para o outro? Eu acho que ela não se deu bem, porque agora ela tem que trabalhar 4 horas a mais por semana. Ela precisa trabalhar 4 horas a mais por semana e ela recebe R$4 a menos por hora trabalhada. Então ela mudou de emprego e não foi uma boa ideia ter mudado de emprego. Ele quer saber o valor de X. X é a quantidade de horas trabalhadas lá no antigo emprego dela. Então a gente tem que equacionar isso daí, transformar esse enunciado numa equação e isolar ou encontrar a variável X. Então, resolvendo esse exercício, o que nós vamos ter? Eu vou chamar de X a quantidade de horas trabalhadas. Então, X, que é a minha incógnita, eu chamo ela pelo próprio enunciado de quantidade de horas trabalhadas. Chamarei de Y. Y, o valor da hora paga, né? A hora trabalhada, quanto que ela recebia por hora. Tá ok até aí? Vamos montar a equação. Na primeira situação, que ela ganhava R$60, nada mais era do que a quantidade de horas que ela trabalhava multiplicado pelo valor de cada hora que lhe era pago. Percebem? Aqueles R$60 por semana nada mais era do que quantidade de horas trabalhadas multiplicado pelo valor de cada hora que ela trabalhava. Dava R$60. O novo emprego dela faz a seguinte situação. A quantidade de horas é a mesma do emprego anterior, só que mais 4. Ela trabalha 4 horas a mais. Então a mesma quantidade anterior mais 4. E ela vai receber, agora a hora dela trabalhada é a mesma hora anterior, porém menos 4. Então ela vai continuar ganhando os mesmos R$60. Então a quantidade de horas trabalhadas, x mais 4, multiplicado pelo valor da hora, que é y menos 4, dá mesmo R$60 que ela ganhava anteriormente. Pronto, aqui eu tenho meu sistema. Duas equações, equação 1 e equação 2, e eu tenho as duas incógnitas, incógnita x e incógnita y. E o que eu falei no começo dessa videoaula é que o trabalho aqui, na verdade, está no processo de resolução, porque eu não tenho apenas soma
Aqui eu estou tendo somas, eu estou tendo multiplicações, ou nos exercícios anteriores eu tenho soma e tenho divisão, eu tenho variável no denominador. Isso acaba complicando um pouquinho o processo de resolução. Então vamos resolver isso passo a passo. Isso daqui eu vou aplicar a distributiva, porque eu não tenho muito o que fazer aqui. Posso passar o y para lá dividindo, eu posso passar o x para lá dividindo, de qualquer forma vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Porque eu tenho uma multiplicação em uma das minhas equações é uma multiplicação. Então, fazendo a distributiva disso daqui, x vezes y dá xy, x vezes menos 4 dá menos 4x, mais 4 vezes y dá mais 4y, e mais 4 vezes menos 4 vai dar menos 16, tudo isso igual a 60. Cuidado, gente, para você não se confundir com produto notável aqui e querer fazer o produto da soma pela diferença, porque eu tenho mais e menos 4 e 4, mas aqui um é x, o outro é y, não dá para aplicar produto notável aqui. Se aqui fosse x mais 4 e aqui fosse x menos 4, aí sim daria x ao quadrado menos 16. Aqui é distributiva mesmo, perfeito? Percebo que quando eu fiz x vezes y, eu encontrei justamente o x, y, que eu deixei de vermelhinho aqui. Eu posso substituir esse x vezes y por 60, e é isso que eu vou fazer. Percebem? Substituir o xy pelo valor que ele tem, que é 60. Dá para eu calcular alguma coisa? Com certeza dá para eu calcular alguma coisa. Eu tenho 60 do lado de cá da igualdade, tenho 60 do lado de lá da igualdade. Esses caras vão se cancelar e vai sobrar o quê? Menos 4x mais 4y menos 16 igual a 0. Vamos continuar do outro lado. Então o que sobrou aqui foi isso. Menos 4x, cancelei esse camarada com esse camarada, sobrou menos 4x mais 4y menos 16 igual a 0. E eu ainda tenho um problema, do seguinte, eu ainda tenho incógnita x e incógnita y. Eu não consegui deixar uma das equações apenas com uma variável. E a gente tem que pensar em alguma coisa para ser feita, para eliminar esse problema aqui. Novamente eu vou olhar lá em cima. É claro que tem outras maneiras de fazer, tá, gente? De qualquer forma, eu falei, dá um pouquinho de trabalho. Podem olhar a resolução do SAS, está um pouquinho diferente depois. Por isso que eu fiz do meu jeito. Percebam que aqui eu tenho xy. Eu tenho duas maneiras que eu posso fazer. Ou eu multiplico essa equação toda por y, e eu crio um xy aqui, percebem? E substituo por 60, e vai sobrar só o y. Mas não é interessante, porque eu quero saber o valor de x. Então, se eu multiplicar essa equação toda por x, percebem? Eu vou criar um x ao quadrado aqui. Eu vou criar um xy aqui. Eu vou criar um 16x e 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Tem que multiplicar os dois lados da igualdade. Então, a minha equação vai ficar assim, ó. Perceberam? Menos 4x ao quadrado, mais 4xy, que eu posso substituir por 60, menos 16x e 0x, que é 0. Esse cara vale 60, olha que coisa boa. Quando eu substituir esse cara por 60, vai ficar 4 vezes 60, que vai me dar 240. Finalmente eu consegui eliminar o problema de ter duas variáveis diferentes no meio da mesma equação. Agora percebam que essa equação encontrada nada mais é que uma equação de segundo grau, que dá para simplificar ela todinha por 4, dividindo essa equação por 4. Né? Uma coisa importante, sempre eu friso isso daí, eu quero encontrar as raízes. Como eu quero encontrar as raízes, o x', x2', x1, x2, eu posso dividir, multiplicar, inverter o coeficiente a, porque aqui no caso ele é uma parábola com concavidade para baixo. Se eu dividir por menos 4 vai ficar com concavidade para cima. Eu estou mexendo na parábola. Essa aqui é a equação de uma parábola. Mas porque eu quero encontrar as raízes, eu posso fazer isso. Se eu quisesse encontrar vértice, se eu quisesse encontrar um outro ponto da parábola que não fossem as raízes, eu não poderia fazer isso, porque eu estou mexendo, estou alterando o formato da minha parábola, mas
ela continua cortando o eixo x exatamente no mesmo lugar. Então, a equação que eu passo a ter é essa daqui, x², dividir por menos 4, mais 4x menos 60, que vai dar como resposta para mim, soma e produto, Bhaskara, vai dar que o x, um dos valores é 6 positivo e o outro valor é 10, só que negativo. Como eu estou me referindo à quantidade de horas trabalhada, não faz sentido eu falar a quantidade de horas negativa, né? Não é banco de hora para estar negativo nem positivo. Isso aqui é a quantidade, então eu tenho que usar o 6. Portanto, resposta letra A. Ok até aí? Esse exercício acho que tem uma outra resolução, mas de qualquer forma vai cair numa equação de segundo grau, você vai ter que fazer substituições e vai dar um pouquinho de trabalho, ok? Mas nada extraordinário também. Próximo exercício, temos um próximo? Sim, temos um próximo ainda. Do Sr. Prudêncio. O que o Sr. Prudêncio faz? O Sr. Prudêncio, um homem prudente por demais, dirige o seu carro a 60 km por hora quando não chove e a 40 km por hora quando está chovendo. Certo dia, Prudêncio ele dirigiu seu carro pela manhã quando não estava chovendo e no fim da tarde quando estava chovendo. No total ele percorreu, nessas duas viagens que ele dirigiu o carro dele, ele percorreu 50 km em um tempo de 65 minutos. Vem a pergunta: o tempo em minutos que o senhor Prudêncio dirigiu na chuva foi? Então a gente tem que equacionar isso daí e começamos a resolver. Percebo que eu tenho duas situações bastante distintas: chuva ou sem chuva, a velocidade com chuva e a velocidade sem chuva. Então isso aqui com certeza é um sisteminha. Eu tenho pelo menos aí duas situações distintas, trabalhando total de viagem, total de tempo gasto. Então vamos equacionar isso daí. Se eu chamar de x o tempo que ele dirigiu na chuva em minutos, eu vou passar para minutos, porque é o tempo que me foi dado em minutos. Percebe? Só que a minha velocidade é a velocidade em quilômetros por hora. As unidades, se eu for trabalhar o tempo em minutos, a minha velocidade tem que ser em minutos. Se eu for trabalhar a velocidade em quilômetro por hora, o meu tempo tem que ser dado em hora. Eu vou optar pelos minutos. Então eu vou chamar que o tempo que ele dirigiu quando não chovia é o total menos o tempo que ele dirigiu na chuva. Percebam que aqui eu optei por não criar a incógnita y. Perceberam? Lá no exercício 1 eu falei sobre isso com vocês. Eu posso optar por fazer um outro caminho. Então aqui eu mostrei de um jeito, fazendo um sisteminha lá no exercício 1, chamando cada coisa de x, a outra coisa de y. Aqui eu fiz uma dependência. Na verdade, esse 65 menos x é o meu y. Se eu fizer que o tempo total, que é 65, é a soma do tempo x que ele andou a 60, mais a soma do tempo y que ele andou a 40, x mais y é igual a 65, eu isolando o x, isolando o y, eu passo o x negativo para o outro lado. Então, na verdade, não é que é uma maneira diferente de resolver, é um passo diferente, mas a maneira acaba sendo a mesma, perceberam? Tá? De qualquer forma, é válido as duas coisas. Ou eu crio uma incógnita y para me referir ao tempo que ele dirigiu quando não chovia, ou eu faço isso, o tempo total menos o tempo que ele dirigiu na chuva é o tempo que ele dirigiu quando não chovia. Perceberam a ideia? Ok, vale as duas. Vou passar a quilômetro. Como eu vou trabalhar com minutos, a ideia de eu trabalhar com minutos aqui nesse exercício era fugir da questão das frações, mas não deu muito certo. Eu precisei apelar para a aproximação. Depois eu explico por que eu apelei para a aproximação e quando que eu não devo apelar para a aproximação. Então, como é que eu transformo quilômetros por hora para quilômetro por minuto? Eu digo, uma hora tem 60 minutos, então 60 dividido por 60 dá 1 quilômetro a cada minuto. Óbvio, né? E é aqui que surgiu o probleminha. 40 km por hora, se eu dividir esse cara por 60, vai dar uma dízima periódica, que é 0,6666666, infinitamente 6. Então eu aproximei, perceberam o sinal de aproximação,
para 0,67. 2 casas decimais já são suficientes. Por que que nesse exercício eu optei por trabalhar com aproximação? Não é perigoso? É. Trabalhar com aproximação nem sempre a ideia é melhor. Às vezes, ou melhor dizendo, tem que se observar que tipo de problema que eu estou trabalhando para ver se vale a pena ou não trabalhar com aproximação. Porque a aproximação, ela gera erros. É por isso que é aproximado. Mas eu olhando as alternativas, eu percebo que elas caminham de 5 em 5 unidades. Então, se eu estou trabalhando com a aproximação de 2 casas decimais, e essa aproximação é bastante pequena, que isso aqui seria 0,66666666, e eu coloquei 0,67, ainda que me gere erro, o erro vai ser decimal. Não vai gerar um erro de 5 unidades, perceberam a ideia? Então eu posso sim trabalhar aqui com aproximação. Caso esses valores fossem 25, 26, 27, 28, 29, uma unidade depois da outra, ou 25 minutos e meio, 25 minutos,8, aí não, aí a aproximação não seria válida. Aí você teria que apelar para as frações mesmo, que eu vou mostrar a outra resolução daqui a pouquinho, tudo bem? Então vamos continuar por aqui. Converti esse cara para quilômetros por minuto, então é 0,67 km por minuto. Agora eu vou equacionar isso daí. Tá? Como eu já fiz essa jogadinha aqui, né, de fazer aqui o tempo que ele anda quando não chove é o tempo total menos o tempo que ele anda na chuva. Então, ó, o tempo que ele anda na chuva, multiplicado pela velocidade que ele anda na chuva. Então, o tempo que ele anda vezes a velocidade da distância, já que velocidade é distância sobre tempo. Então, velocidade vezes tempo da minha distância, tudo bem? Então, aqui eu tenho a minha distância. Mais o tempo que ele dirige quando não chove, 65 menos x, multiplicado pela velocidade que ele dirige quando não chove, que aqui no caso, como é minuto, 1. Tudo isso vai dar a distância percorrida. Aí percebam que aqui eu não precisei montar o sistema, que eu eliminei a ideia do sistema por essa jogadinha aqui. Senão eu teria que fazer x mais y igual a 65 e fazer isso daqui depois, ó, que 67x mais 1y igual a 50. Tá? Mas sem maiores problemas. Pronto, eu aplico a distributiva aqui. Vai dar isso, né? 1x, eu coloquei esse 1x aqui só para a gente enxergar ele melhor. Vou subtrair. Eu tenho isso, gasto isso, vou ficar devedor e vou passar o 65 para o outro lado. Então vai passar subtraindo e vai ficar negativo dos dois lados. Já que o membro do lado da variável, que eu vou isolá-la, está negativo, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Esqueci de colocar menos 1 aqui. Fica tudo positivo, os dois lados da igualdade. Passo esse cara, embora seja um valor aproximado, passo ele para lá dividindo. Eu vou encontrar que o meu x vai dar 0, vai dar 45, ou vai dar muito próximo de 45. Então o valor automático aqui, 45. Tudo bem, gente? Esse exercício tem uma outra resolução, tá? Que é a alternativa E. É o mesmo exercício, só que agora usando a resolução que o SAS fez para não trabalhar com a parte de aproximação. Como eu falei para vocês, se eu estou trabalhando quilômetro por hora, o meu tempo tem que ser passado para hora ou a minha velocidade para quilômetro por minuto, que foi o que eu fiz na resolução anterior. Aqui o SAS optou por fazer passar o tempo para hora, que isso aqui vai dar 1, alguma coisa de hora por aí. Então o que ele fez? Para evitar de trabalhar com número decimal, para evitar de trabalhar com isso daqui, ele fez fração. Tudo bem, fez uma regrinha de 3, né? Se 60 minutos é igual 12, né? Porque um dos múltiplos de 60 é 12, então isso aqui equivale a 13/12, ok? E aí ele fez a mesma ideia que eu fiz, tudo bem? Só que percebo que ele manteve a velocidade em km por hora, porque ele passou isso aqui para hora, tá ok? Passou para hora. Mesma coisa, velocidade que ele anda quando não chove, multiplicado pelo tempo que ele dirigiu enquanto não chovia, que é o tempo total, menos o tempo quando chove, velocidade,
vai montar, vai dar a mesma coisa, você vai ter que tirar, né? Aqui vai cancelar a fração, percebem? Vai dar 5, né? 5 vezes o 13, que vai dar esse 65 aqui. E do outro lado, aplicando a distributiva, né? Vai ficar menos 60x que está aqui. Tudo bem? Isolo x, x é igual a 0,75 horas. Tá? Encontrei o resultado em horas, é óbvio. Só que o meu resultado está em minutos. Multiplico 0,75 por 60, porque 1 hora é 60 minutos. E encontro 45 do mesmo jeito. Alternativa letra E. Tudo bem até aí? Mais um exercício para terminar, para não ficar muito longo a videoaula. O exercício 8 é um exercíciozinho do Enem. O Enem cobra bastante essa parte de equações, de sistema, tá? De funções, etc. E é um exercício bastante tranquilo e vale utilizar de vários métodos para resolvê-lo. Em quase todo o Brasil existem restaurantes, sempre contextualizado, né, o exercício do Enem, sempre contextualizando. Em quase todo o Brasil existem restaurantes em que o cliente, após se servir, ele pesa o prato de comida e paga o valor correspondente registrado na nota pela balança, certo? Em um restaurante desse tipo, o preço do quilo era R$ 12,80. Certa vez a funcionária digitou por engano na balança eletrônica o valor de R$ 18,20. Ela trocou o 2 pelo 8, perceberam? E só percebeu o erro após algum tempo depois, quando já vários clientes estavam almoçando. Ela fez alguns cálculos e verificou que o erro seria corrigido se o valor incorreto, né, o peso cobrado lá, os R$ 18,20, fosse multiplicado por um valor A, B, C, D ou E. Esse exercício aqui é bem legalzinho, bem tranquilinho também, ó. A solução dele é bastante rápida, bastante simples. Então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma suposição que o cliente tenha pesado, pegou um prato bem servido, né? Uma pessoa com fome, pegou o prato e pesou 1 kg de comida. Por que 1 kg de comida? Quem come 1 kg de comida? Um monte de gente. Porque é fácil de você fazer a multiplicação, você vai pagar o valor do quilo. Professor, eu posso usar meio quilo para poder calcular a metade do valor, que seria R$ 9,10? Pode, qualquer valor vai dar certo. Para evitar de fazer cálculo, para ficar fazendo regrinha de 3, põe 1 kg de comida nesse prato, que você vai pagar automaticamente, que o valor que você deveria pagar é o R$ 12,80, mas automaticamente você pagou R$ 18,20, já que você está colocando aí 1 kg de comida. Tudo bem? Porque do 1 kg de comida, para facilitar os nossos cálculos, 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, se a gente chegou no peso de 1 kg de comida, a pessoa, o cliente, deveria ter pago o valor correto, que é R$ 12,80, mas ele, por causa do erro da funcionária, pagou 18. Ok? O que a gente tem que pensar agora? O exercício, né, fala o seguinte, que para você corrigir o erro, o enunciado está dizendo isso, que seria corrigido se o valor incorreto, né, pensando nesse prato de 1 kg de comida, que o valor incorreto seria corrigido se eu fizesse uma multiplicação. Ou seja, se eu pegar o valor que eu paguei no prato, que eu iria pagar, né, por causa do erro, já que é 1 kg de comida, R$ 18,20. Se eu fizer a multiplicação por algum valor y, x, a, qualquer letra, eu tenho o valor correto. Então, esse cara é o valor que eu multiplico e corrijo. É claro que ele tem que ser menor que 1 para eu poder diminuir o tamanho. Então, alguns aqui você já descartaria, você ficaria entre A, B ou C. Está multiplicando, passa para lá dividindo, 12,8 dividido por 18,2, vai dar 0,7 ou 0,70, portanto, alternativa C. Pessoal, esse é o último exercício, então fica aí para a nossa live. Daqui a pouco eu termino esse vídeo, né, o tempo desse vídeo que está dando quase 50 minutos, e eu entro na live para tirar dúvida ou conversar algumas coisas importantes referente à tarefa online com vocês, tudo bem? Então, terminando aqui, até daqui a pouco. Fui, tchau!